Olá, boa noite. Meu nome é Larissa Toledo, eu sou psicóloga clínica, especialista em relacionamentos, neuropsicóloga, sou pós-graduada em terapia de casais e famílias e fiz a atualização profissional em não monogamia consensual com a Marina em 2023. E eu vou falar sobre o refúgio no meio liberal, das mulheres que sofrem em relacionamentos abusivos e elas encontram no meio liberal em relações não convencionais, esse refúgio desse controle todo que acontece no relacionamento abusivo. E aí eu vou falar um pouco sobre a sexualidade feminina, para a gente entender como ela é construída e como esse controle acontece desde sempre para nós. Então, é uma sexualidade que desde sempre ela é controlada por terceiros. Aquela coisa assim de se comporta, senta direito, essa saia está muito curta, troca esse vestido. São coisas que nós vamos ouvindo desde sempre, e principalmente dentro de casa, dos nossos pais. Então, a gente aprende, cria aquela crença da proteção, do cuidado, ser muito parecida com o controle. E a gente vai crescendo com isso. E a gente aprende também a negligenciar os nossos desejos, o nosso prazer. Então, você não pode transar no primeiro encontro, porque o que as pessoas vão pensar de você, o que o homem vai pensar de você. Ele não vai te levar a sério. Então, você está com vontade, mas você não pode. A pessoa não vai te levar a sério. E a gente acaba vendo o sexo como moeda de troca. Eu entrego o sexo, mas eu quero receber o compromisso, eu quero receber o amor. O sexo não é para o meu prazer, é para eu receber algo em troca. Então, a sexualidade da mulher ela é construída dessa forma. E a gente vai formando essas crenças. Quando vamos ter a nossa primeira vez, a nossa primeira experiência sexual, muitas vezes a gente recebe da nossa mãe a orientação, tem que encontrar um homem especial para esse momento. Eu não posso simplesmente curtir o momento, eu preciso garantir que seja um homem especial. Então, é sempre pautada pelo controle e a culpa de você ser desejada. Você viu? Todo mundo te olhou porque você estava com aquela roupa. Você dançou e chamou a atenção de todo mundo. Olha como você se veste. Então, a gente tem a sexualidade construída pelo controle, e isso é muito familiar. Porque a gente aprende em casa que isso acontece por proteção, porque os nossos pais nos amam. E a gente vai aprendendo a fazer esse link de cuidado e proteção com controle, amor com controle. E aí, quando entramos num relacionamento abusivo, muitas vezes a gente não percebe por causa disso, porque a gente já fez esse link do cuidado, proteção e amor com controle. Então, a gente vê isso de uma forma muito familiar. A gente aprende a normalizar esse controle. Então, meu marido está falando para eu trocar de roupa, mas é porque ele me ama. Ele tem esses ciúmes, mas é porque ele gosta muito ele tem medo de me perder. Então, eu aceito isso como amor. Eu aceito isso como cuidado. Meu marido não quer que eu vá em tal lugar, não, mas é para me proteger. É porque ele sabe o que é melhor para mim. E a gente vai fazendo essas concessões e entrando cada vez mais no relacionamento abusivo. E aí, para quem consegue sair do relacionamento abusivo, a gente sabe que não é fácil. Existe, assim, um caminho muito longo e muito difícil a ser percorrido. E aí, o que acontece? Não basta só você sair do relacionamento abusivo, você precisa também trabalhar aquelas crenças que você formou durante esse tempo, sobre a sua sexualidade, da forma como ela foi construída e sobre também o abuso que você sofreu, que só reforçou aquelas crenças que você construiu. Então, é muito difícil você exercer a sua liberdade, é muito difícil você começar a, de fato, aproveitar a sua vida da maneira que você acha que tem que ser. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente que ela saiu da casa, ela se separou em janeiro. Agora, em abril, que ela conseguiu começar a academia.
que ela conseguiu ir no salão se arrumar, porque ela tinha aquela crença de que ela não podia, que aquilo não era para ela. Né? Ela falava assim, Larissa, eu estou na academia e eu escuto a voz do meu ex-marido. Você é ridícula, você está atrás de homem. Né? Então, a gente tem isso dentro de nós. Então, não basta você sair do relacionamento abusivo, você precisa que o relacionamento abusivo saia de você. E isso vai assim com muita terapia, com muito autoconhecimento. É você experimentando a vida, indo para os lugares, fazendo as coisas que você quer, com aquela crise de ansiedade, mas você precisa enfrentar. Não tem outra maneira de fazer isso. Aí você vai, viu que deu tudo certo, aí você volta e já tem uma primeira experiência positiva. E assim você vai colecionando outras. É a hora que você aprende, que você forma uma nova identidade, na verdade. Né? Porque aí é a sua identidade. Você tem o seu discernimento para decidir o que você quer, o que você não quer. Ao mesmo tempo que isso assusta no primeiro momento, porque a sua vida nunca foi assim, também traz essa sensação de fascínio. Eu posso escolher, ninguém vai me criticar. Eu vou chegar em casa depois de uma experiência e eu não vou encontrar ninguém chateado ou nervoso com algo que eu decidi fazer. Né? E para essas mulheres isso é a melhor coisa, né? Uma sensação de liberdade que ela nunca experimentou. E tem a liberdade sexual, né? Porque como a sexualidade ela é muito pautada nessa questão do controle, ela conseguir ter a liberdade de ter experiências é muito libertador para ela. Ainda assim, é muito difícil uma mulher se permitir ter experiências, principalmente voltadas ao sexo, porque a gente tem uma sociedade que é muito preconceituosa com isso. Né? Então, nós crescemos. Ainda hoje eu recebo no meu Instagram, na minha caixinha de perguntas no sentido assim... e se eu vou transar com o cara e se ele sumir? Você aproveitou o momento. Você não tem que pensar na continuidade, você tem que pensar naquele momento. Você está com vontade? Né? Se ele sumir depois, é o depois, a gente não controla. Você controla a sua vontade naquele momento. Você vai deixar de viver um momento, porque depois o homem pode sumir. Se ele sumir, tudo bem. Né? A sua vida continua, outras experiências vão acontecer. Né? Você não precisa linkar o relacionamento com o amor e com o sexo, porque a gente aprende assim, nós mulheres aprendemos assim. Você tem que ter os três: o relacionamento, o amor e o sexo. Né? E não, a gente pode ter o sexo pelo nosso próprio prazer. A única coisa que a gente precisa para fazer sexo é ter desejo naquele momento, é ter o tesão. Pode ter o amor junto? Pode. Pode ter o relacionamento junto? Pode. Mas o principal é isso. É o desejo. Né? E aí, no meio liberal, elas encontram um mundo onde a nudez e o prazer delas são vistos com naturalidade. Então, ela tem liberdade para se vestir da forma como ela quiser. Né? Ela tem liberdade para ter o prazer dela. Para ter somente o prazer e ir embora. Ela não precisa pensar no relacionamento, ela não precisa ter medo de como ela vai ser julgada, porque o julgamento também atrapalha muito. Né? A mulher tem muito isso. Como que as pessoas vão me olhar? Como eu vou ser julgada? No meio liberal não tem isso. Você vai, você aproveita uma experiência e está tudo certo. Se você não fizer nada de errado com ninguém, está tudo certo. Né? Então, ela é estimulada a se sentir desejada. Então, uma mulher autoconfiante, uma mulher que se arruma, uma mulher que ela está bem com a própria aparência, com a roupa que ela escolheu, ela se sente desejada e ela é estimulada a isso. Então, é o contrário de tudo que ela foi aprendendo da sexualidade dela ao longo da vida. E no meio liberal, elas encontram o refúgio por conta disso. Né? Ela não vê mais o sexo como uma moeda de troca. Ela vê como uma interação que ela tem muito prazer e que ela é digna desse prazer. Né? Eu acho que eu apertei aqui. Pronto. Né? E assim, ela tem os desejos e as vontades respeitadas. Então, aquela coisa do não é não.
tudo é permitido, mas nada é obrigatório. Então, ela pode ir dançar, usar a roupa que ela quiser, provocar desejo em todo mundo e ir embora sem fazer nada, se ela não quiser fazer nada. E ela não vai ser julgada por isso. Você provocou, então você tem que dar conta, aquele homem vai chegar em você. Não, se ela não quiser, não vai. E está tudo certo. Né? Então, essa é a parte mais importante, eu acho, do meio liberal, que você pode fazer o que você quiser e pode não fazer nada, se você não quiser. E aí, ela encontra o verdadeiro respeito. E é isso que, ao longo da vida, muitas vezes a gente não consegue. Porque nós somos moldadas a agradar as outras pessoas, a funcionar da maneira como as pessoas vão julgar. Então, por mais que a sociedade lá fora vá julgar, ela vai fazer um esforço para conseguir lidar com aquele julgamento e conseguir fazer o que ela quer, no meio liberal ela não precisa fazer esse esforço. Então, é um refúgio que ela encontra mesmo. Que ali ela pode realmente existir da maneira que ela achar que deve. Daí não tem assim também essa pressão sobre o corpo, né? Um corpo padrão. Todos os corpos são aceitos no meio liberal, todos os corpos são desejáveis. É muito mais pela energia, pela interação, do que realmente aquele corpo. Né? Então, é muito interessante por causa disso. A gente é obrigada a seguir um certo padrão. E no meio liberal, a gente não precisa. E ele potencializa mesmo a mulher, que eu acho que todas as mulheres gostam de ser, querem ser, e encontram dificuldade fora desse meio. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Né? Socialmente, somos melhores vistas como casadas tristes do que solteiras felizes, porque uma mulher livre é uma mulher que incomoda muita gente. A sociedade não está preparada e não gosta de ver uma mulher livre. Mas estamos tentando, né? Vai ser assim mesmo.